Vamos voltar a falar sobre imposto de renda. Tá chegando ao fim o prazo para você enviar a sua declaração. E aí tem muita gente com dúvidas. Por isso a Band News FM te ajuda. Trouxemos aqui um especialista no assunto, o auditor fiscal da Receita Federal, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior, que é supervisor do imposto de renda no estado de São Paulo. Ricardo, estamos respondendo dúvidas, são muitas as que estão chegando aqui. A Daniela disse que é CLT e abriu MEI, virou microempreendedora individual, ao mesmo tempo em que trabalha em uma empresa no regime CLT. Pergunta como deve proceder agora. Bom, nesse caso, a diferença na vida dela é que ela teve uma nova fonte de renda, né? Então, o que ela recebe como CLT, ela continua declarando como CLT. Ela vai informar lá na sua declaração os valores que ela recebeu da empresa que ela trabalha. E em relação à MEI, a MEI ela é uma ficção jurídica, né? Que ela muitas vezes confunde um pouquinho, mas ela é uma pessoa jurídica. Tá? Então, a MEI, que é de sua propriedade, ela tem faturamento, ela tem rendimentos, ela tem despesas, e essa MEI, ela pode, eventualmente, pagar alguma coisa para a pessoa física, que é o proprietário da MEI. Então, se você teve algum prolabore ou algum lucro proveniente da MEI, você vai declarar esse rendimento na sua declaração também, tá? Da pessoa física. Então, se você receber um prolabore, você vai declarar como rendimento tributável recebido da MEI. Se você receber lucros ou dividendos dessa MEI, você vai declarar como rendimento isento recebido da MEI. Muito bem. Outra pergunta. Preciso declarar gastos veterinários com o meu pet? Olha, essa é uma despesa que não é dedutível, né? Muitas vezes a gente trata o pet como filho, mas não é uma despesa que a legislação permite a sua dedução. Então, esse gasto com pet, ele não vai ser declarado na sua declaração de imposto de renda. Mais uma pergunta, é o Roberto da Vila Formosa. Esposa dependente em 2021, faleceu em 2022 e deixou bens a inventariar. Tem que abrir uma nova declaração em separado em 2022, 2023? Bom, se houve o falecimento dela no ano de 2022 e o inventário ainda não terminou em 2022, tá? Ela pode constar como sua dependente nessa declaração, porque ela foi dependente parte do ano, se ela continuou como sua dependente parte do ano, você pode incluir ela na sua declaração de 2023, tá? E a declaração de espólio, ela é obrigatória se a esposa cumprir alguma condição de obrigatoriedade, tá? Então, nos outros anos, né, nos anos posteriores, se não tiver terminado o inventário ainda, ela vai ter que ver se ela é obrigada ou não a fazer essa declaração de espólio, e aí vai entregar uma declaração normal. Agora, quando terminar esse inventário, aí sim, tanto faz ele ser feito por escritura pública ou por decisão judicial, terminou esse inventário, aí sim ela fica obrigada, no ano seguinte, a apresentar a declaração final de espólio, que é uma declaração específica, onde vai ser trazidos os rendimentos do espólio do primeiro do ano até a data que definiu esse espólio, e também vai fazer a partilha desses bens para os herdeiros e para o meeiro. Falando ainda sobre inventário, tem mais uma pergunta aqui. O Fernando, ele diz que sempre recebeu restituição, e desta vez, pela primeira vez, ele teve que pagar uma bocanhada aqui, diz o nosso ouvinte. Ele pergunta se pode ter sido pelo inventário da casa. Fala que o pai dele faleceu e 1/4 da casa dos pais passou para o nome dele. Ele diz que não houve alteração de emprego, nada disso. Pergunta se agora o fato dele ter que pagar imposto se deve a essa parte do inventário da casa que foi para o nome dele. Bom, a casa recebida do inventário, para quem recebe, ela é um rendimento isento. Então, o fato dele ter recebido esse 1/4 da casa, o bem, ele não traz uma mudança no ajuste da declaração dele, porque o rendimento de herança é um rendimento isento. Agora, se nessa casa eu passei a receber aluguéis também, né, em meu nome, aí esse valor ele acresce aos meus rendimentos, e aí sim eu vou ter uma mudança na minha declaração. Mas só o fato de ter recebido bem numa herança não vai implicar aumento de imposto na sua declaração. Ainda sobre herança, eu recebi uma herança baixa, não chegou nem a 10 mil. Comprei um carro no ano passado e não teria que declarar pelos rendimentos. Será que por ter comprado o carro, preciso declarar? Então, vamos lá. A questão, aqui também abre uma questão ampla para a gente, porque muita gente acha
que só precisa declarar se recebeu rendimentos do trabalho acima de R$ 28.559,70. Só que a legislação ela estabelece algumas outras condições de obrigatoriedade de entregar a declaração. Então, nesse caso específico, se ela recebeu uma herança, ela recebeu um rendimento isento. Então, tem uma regra para quem recebeu acima de R$ 40 mil de rendimentos isentos, né, ou exclusivos, ele também fica obrigado a declarar. Nesse caso, como ela falou, R$ 10 mil também não obrigaria. Em relação aos bens, também tem uma regra específica para valor de bens para eu ter que declarar. Então, a legislação fala, quem teve a posse ou propriedade de bens acima de R$ 300 mil, tá, fica obrigado a declarar. Nesse caso, se ela só tem esse carro, só tem esse bem, só recebeu aquela herança, assim, a grosso modo, eu não verifico que ela ficou obrigada a declarar por causa dessa herança de R$ 10 mil. Tem mais uma dúvida que chega aqui. Nosso ouvinte fala que é CPF aposentado. Fiz um trabalho para um CNPJ e emiti a nota fiscal avulsa na prefeitura local. Na dúvida, declarei como valores recebidos de CNPJ. Paguei uma fortuna de imposto de renda. Fiz certo? Pergunta aqui. Está correto. Embora ele seja aposentado, tá? Quando ele faz esse trabalho extra, é uma renda extra que ele tem e ele vai declarar isso como um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Tá? Então, isso vai somar aos outros rendimentos que ele tem, provenientes da aposentadoria, por exemplo, e aí acaba mudando, às vezes, a alíquota. Por isso que essa nossa declaração, ela chama declaração de ajuste anual, que eu vou somar todos os rendimentos que eu tive no ano calendário anterior, e aí sim eu vou analisar se eu paguei mais imposto ou se eu tenho que pagar um pouquinho mais. Se eu paguei mais imposto que eu deveria pagar, eu tenho imposto a restituir. Se eu paguei menos imposto que eu deveria pagar, eu vou ter imposto a pagar. Tem mais uma pergunta aqui que é semelhante. O Valdir, de 66 anos, é aposentado. E aí ele diz que com o valor da aposentadoria não atingiu o valor para declarar. Mas eu tenho um trabalho informal, não regulamentado, é um taxi dog. Meu único bem é um automóvel. Esse ano eu não preciso mais declarar, certo? Pergunta o Valdir. Não, então, não existe dispensa de declaração pela idade, tá? E ele informou ainda que ele é maior de 66 anos e ele tem 66 anos e recebe aposentadoria. O maior de 65 anos, ele tem por mês uma isenção que é prevista na legislação de R$ 1.903,98. R$ 1.903,98, tá? Então, quando ele vai lá para o ajuste dele, ele não tem imposto a pagar e, às vezes, ele chega lá, não chega naquele limite, né, que é acima de R$ 28.559 para rendimentos tributáveis, nem de 40 mil para rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte. Quando ele desenvolve essa outra atividade, ele vai ter que somar todos os rendimentos dele e ver se ele se enquadra em qualquer dessas condições de obrigatoriedade. Vamos supor, o rendimento dele com a atividade dele, somado à parte tributável da aposentadoria dele, não ultrapassa os 28.559, ele continua isento de declarar. Se a parte dele isentos não tributáveis também não soma, então ele é um conjunto de elementos que todo ano eu preciso verificar se eu me enquadrar em um deles, e bastou me enquadrar em um deles, eu sou obrigado a apresentar a declaração. Então, a idade em si, ela não dispensa ninguém de declarar. A Sandra, nossa ouvinte, diz que paga a faculdade da filha, maior de idade, que também trabalha, mas o comprovante sai no nome dela, mas é a Sandra, a mãe, que paga. Posso deduzir? Bom, essa dedução, como a faculdade é da filha, ela só vai poder deduzir se a filha constar na declaração dela como dependente dela. Caso contrário, ela não pode deduzir na declaração dela. Tá? E aí é importante também, mesmo que ela opte para colocar essa filha como dependente, né, a gente tem que lembrar que quando eu coloco um dependente na declaração, eu não trago só os benefícios desse dependente, que são as deduções possíveis. Eu também trago os rendimentos desse meu dependente e vou somar ao meu. Então, embora a legislação permita que uma pessoa seja dependente, é facultado ao contribuinte determinar se ele quer que aquela pessoa conste como dependente na sua declaração de imposto de renda. Então, se eu tenho um dependente que tem rendimentos, né, e quando eu coloco na minha declaração vou pagar mais imposto, eu simplesmente excluo esse dependente. Isso serve para cada ano é analisado independente. Então, no ano eu posso colocar aquela pessoa como dependente, no outro ano não compensa, eu tiro essa pessoa, e não tem nenhum problema para a legislação do imposto de renda essa decisão de colocar ou tirar um dependente, tá? Depende da vontade do contribuinte. Muito bem, para a gente encerrar, infelizmente são muitas as dúvidas, não vai dar tempo de respondermos todas, mas já fica o convite
para você retornar aqui na nossa programação. Nosso ouvinte disse que faz tratamento de câncer desde 2020, paga os exames no particular, tem as notas fiscais de tudo. Esses valores das consultas e exames, eu posso deduzir? E pergunta se quem faz tratamento de câncer tem alguma isenção. Bom, essa é uma pergunta também bem legal, bem ampla, mas eu vou tentar aqui, pelo fato do nosso tempo aqui ser rápido, né, vou tentar ser direto, né? Então, a primeira pergunta, essas despesas médicas podem ser deduzidas. Então, ele fez o pagamento no particular, então ele vai colocar todas essas despesas na sua declaração e vai deduzir essas despesas médicas. O portador de moléstia grave, tá? Existe uma isenção para os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, tá? Então, a pessoa portadora de moléstia grave, né, ela tem, e a moléstia grave, ela elenca lá na legislação quais são as moléstias graves, tá? Uma dica consulte a legislação, dá uma olhada, a Receita tem lá no site dela o chamado Perguntão, que é o Perguntas e Respostas da Pessoa Física, que ele traz todas essas dúvidas ali de uma forma bem didática, né, e a pessoa vai achar. Mas a neoplasia maligna é uma das doenças que permitem essa isenção do imposto de renda, só que ela tem uma regra, tá? São duas regras, na verdade, que eu preciso verificar bem certinho. A primeira é que essa isenção só atinge proventos de aposentadoria, pensão e reforma, tá? Então, se eu tenho a doença e continuo trabalhando, estou nativa, eu não tenho direito a essa isenção, tá? Então, essa isenção, ela é específica para esses rendimentos. E segundo, eu preciso ter um laudo médico de um oficial, ou seja, emitido por um serviço público oficial da União, Estado, município ou Distrito Federal, que comprove que eu tenho essa doença, tá? Para eu poder fazer jus a ela. Então, com base nessas duas informações, então, esse contribuinte, se ele é aposentado, tá? E ele tem a doença grave, ele precisa desse laudo para comprovar essa doença e aí ele teria isenção dos proventos de aposentadoria, reforma e pensão.